Boa noite para todos. É uma satisfação, é uma alegria estar nesta casa. Nós viemos a convite do nosso querido César Carneiro, que também frequenta a nossa casa, Adelino de Carvalho. Hoje tem várias pessoas aqui que eu estou vendo, do Adelino. Então é assim uma alegria e é uma satisfação muito grande, porque comemora-se os 100 anos de uma casa que só traz consolo, traz amor, traz esperança, traz alegria, porque a doutrina espírita é isso na nossa vida. Ela é consolo, ela é alegria, ela é esperança de que tudo que acontece nas nossas vidas tem uma razão de ser e nós encontramos explicação para as nossas dores, para as nossas lutas. Então, esta casa, ela transforma as pessoas, assim como outras casas espíritas também. Fico muito contente de estar aqui também, e como o tema da noite de hoje vai ser a mulher ante o Cristo, eu gostaria de prestar uma homenagem à minha sogra, que já é falecida desde 1967, e ela frequentava essa casa. Ela vinha com seus filhos até essa casa. Então, gostaria de prestar essa homenagem. E o tema hoje da nossa reunião está lá no livro Religião dos Espíritos, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E quem vai nos trazer essa mensagem é o Espírito de Emmanuel. Antes, explicando todas as lições que tem nesse livro Religião dos Espíritos, ele foi baseado nas perguntas do Livro dos Espíritos. E a pergunta do Livro dos Espíritos foi a reunião pública de 3 de agosto de 1959, foi a questão 817. Olha, o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Essa foi a pergunta que eles estudaram naquela noite. E a resposta que está no Livro dos Espíritos é essa: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Então, essa resposta, lendo lá no Livro dos Espíritos, fala que acabaria com essa briga, né, entre o homem e a mulher, já naquele tempo de Kardec, porque ali colocou bem que ambos receberam da mesma forma a inteligência do bem e do mal. Não houve diferença. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o processo da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Então, os espíritos já estavam explicando para nós que não existe diferença entre o homem e a mulher. Mas o bonito, gente, vai ser agora no comentário do Emmanuel. Toda vez nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremos-nos dela ao tempo de Jesus. Então, ao tempo de Jesus, a mulher, a gente sabe pela história que a mulher, ela era assim, escravizada, né? Ela era um ser à parte, mas ao contato com Jesus foi diferente. Jesus tratou a mulher diferente. Há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, convertidas em alimárias de carga, quando não fossem vendidas em asta pública. Então a gente sabe também, né, que acontecia isso com a mulher. A mulher, então, ela sofria extrema abjeção. Elas eram escravas, escravizadas, iam para um leilão e eram escravizadas.
E as patrícias é que ficavam à parte, que eram aquelas romanas, né? Então elas ficavam à parte, mas as outras, elas sofriam a discriminação. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Por que as mulheres daquele tempo, né, que viram Jesus, que estiveram em contato com Jesus, por que elas responderam de maneira diferente? Por que elas se sentiram diferente? Por quê? Quando a gente pensa nisso, a gente volta para o título da nossa lição. A mulher perante o Cristo. E quem é o Cristo? Quem é? Não é? Para que a mulher se sentisse tão diferente diante de Jesus. Então, nós fomos buscar, saímos um pouquinho do Religião dos Espíritos e nós fomos lá no Livro dos Espíritos novamente. E hoje, na mesa, a nossa companheira leu a pergunta que está lá no Livro dos Espíritos, que é a 625. Ela leu até mais, né, a pergunta, mas a resposta para essa pergunta, olha, qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Quem é que nós temos de guia e modelo? Jesus, porque Ele é realmente o nosso guia e modelo. E aquelas mulheres lá, elas perceberam isso, que ali era alguém diferente, ali era alguém que as respeitava, que falava com elas de um jeito diferente. Olhem, rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos. A gente poderia colocar aí a galáxia, né? Colocar todo o universo. Então, Deus escolhendo, né, para governar a nossa terra, para presidir a nossa terra, um espírito puro. E quem foi esse espírito puro? Jesus. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência. Lealdade, gente, lealdade. E lá no Boa Nova vai falar dessa lealdade. E é muito bonito porque são palavras de Jesus. É lá no capítulo 6, fidelidade a Deus. Jesus está com os apóstolos e os apóstolos começam a perguntar a Jesus, fazer várias perguntas para Jesus. E perguntam para ele, na causa de Deus, qual seria a atitude mais importante? Aí fala, Jesus, palavras de Jesus. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade de nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já Ele nos amava. Então, a gente estava sendo feito ainda. Deus já nos amava, né? Deus já estava preparando para nós, já sabia, né, que nós tínhamos um caminho. Então, entre o pai e o filho, existe isso, né? Quando não existe, é muito ruim. E quando existe, é a melhor coisa que existe. É o pai poder confiar no filho e o filho confiar no pai. E a gente vai ver que as mulheres, realmente, elas responderam de maneira, assim, muito positiva a essa lealdade. Vamos para a próxima, da Boa Nova ainda. Ouve.
Nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. Então que a gente tenha essa confiança de que nas mãos de Deus existe as bênçãos do Pai. O Pai está cuidando de nós, o Pai está olhando por nós. E mesmo tateando ou rastejando, isso que fala aí é muito importante. Busquemos servir ao Pai, porque é nas horas mais difíceis que a gente realmente prova se a gente acredita ou não em Deus. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. É poético até, é tão lindo, né? O que Jesus responde para os apóstolos, falando que a gente, se tiver a verdadeira lealdade às coisas de Deus, a Deus, né? Pode acontecer o que for com a gente, nós vamos encontrar força para poder passar por aquilo. A Meimei fala muito isso, que é muito assim difícil para aquele que caminha, né, sem fé, não tendo a fé, sentindo os tormentos da vida. Emmanuel vai começar a falar das mulheres que seguiram Jesus, e uma delas é Madalena. Então ele fala: entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho de soerguimento moral das trevas para a luz. Então, no Boa Nova, se a gente pegar o Boa Nova e for lá no livro Boa Nova e ler o capítulo que fala sobre Maria de Magdala, que é a história de Madalena, é lindo demais, gente. Peguem a Boa Nova e leiam para vocês verem que a Madalena, ela era assim como se fosse uma mulher perdida, uma mulher voltada para os prazeres, voltada para a vida do mundo. E quando ela ouve Jesus, ela sente algo diferente dentro dela. E ela sentiu um tédio por todas aquelas coisas que ela estava vivendo. Aquela vida de prazer, de passeios, de riqueza, de luxo. Aquilo tudo, ela sentiu que aquilo lá não dizia nada para o coração dela. E ela vai até a casa de Simão Pedro para conversar com Jesus. E Jesus conversa com ela e ela sente isso, que ela sente que ele não teve nenhum tipo de reação assim de colocá-la de lado, de achar que ela era uma mulher que não merecia ser olhada. Não, ele foi amigo, ele foi irmão, ele foi companheiro naquele momento das necessidades dela, conversou com ela. E ela, quando sai de perto de Jesus, ela muda a vida dela, ela muda completamente. Por isso que fala aí que é o mais alto testemunho do soerguimento moral das trevas para a luz. Diz que no Evangelho não tem assim nem o Paulo, né, que também teve uma mudança de vida, né, nem o Paulo não teve como Madalena teve, esse soerguimento moral. E ela morre depois leprosa, porque ela cuidava dos leprosos. Ela morre leprosa, mas ela morre Jesus vindo buscá-la, né? Que é lindo demais, né? A próxima mulher, né? A próxima mulher, e entre as que se mantinham no monte do equilíbrio doméstico, surpreendemos em Joana de Cusa o mais nobre expoente de concurso e fidelidade. Ao contrário de Madalena, ela estava muito bem na casa dela. Ela era esposa do intendente do Herodes.
ela tinha uma vida boa, ela não tinha problema material, ela não tinha. Mas quando ela vê Jesus, ela se modifica também. Ela modifica o sentimento dela, o pensar dela. E ela também vai ao encontro de Jesus. Ela fala com Jesus do dilema que ela vivia, vivendo as festas que ela ia com o marido, tudo, e aquilo que ela queria para a vida dela agora, que era seguir Jesus. E Jesus fala para ela: minha filha, você tem um trabalho muito importante com o teu marido, é com ele que você deve ficar. Se você tem a dificuldade, ele não consegue te entender o seu coração, seja a mãe dele, e que ele seja um filho para você. Então ali a Joana de Cusa também sai de perto de Jesus e ela também se modifica, até que ela tem um filho. Depois o marido morre e ela vai ao encontro dos pobres. Ela vai ter a vida que ela queria, né, seguindo Jesus, até que no final ela morre queimada. Ela é martirizada, e no final tem uma passagem muito bonita, que é o verdugo, aquele que está está queimando, vai queimá-la, ele pega, joga, né, para queimá-la, o fogo ali, né? E quando ela está queimando, ele fala assim: é isso que teu mestre te ensinou a morrer? Aí ela fala assim: o meu mestre, ela encontrou forças para falar ainda, ela fala: o meu mestre me ensinou a muito te amar, né? Então é uma lição assim maravilhosa da Joana de Cusa também. Atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças. E embora não lhe integrassem o círculo apostólico, foram elas representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram desassombradamente sob a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandavam. Então, pela história, a gente sabe que naquele momento da crucificação, os apóstolos, o círculo, né, apostólico, como falam ali, eles sumiram, só ficou João com as mulheres, Maria, Madalena e outras mulheres, que ficaram naquele momento em que Jesus estava sendo crucificado. Então a mulher ali, aquelas mulheres, elas entenderam perfeitamente quem era o Cristo. Então, perante o Cristo, elas se transformavam, elas faziam algo que inimaginável, né? Que não se pensava. E continua, gente. Mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, sustentaram-se no mesmo nível de elevação e de entendimento. Aí já passa, Jesus já havia sido crucificado, e aí vão aparecer as outras mulheres que continuaram. Elas continuaram, aquelas todas, né? Mas houveram algumas que são citadas na Bíblia, que são citadas nas obras do Chico, Paulo Estevão, Jesus no Lar, Boa Nova e outras. São citadas e merecem assim um destaque. E foi isso que o Emmanuel fez para nós, ele destacou essas mulheres. Essa, Dorcas, a costureira jopense, depois de amparada por Simão Pedro, fez-se mais ativa colaboradora da assistência aos infortunados. A história de Dorcas é interessante porque conta porque Jesus falava para os apóstolos, né, que eles poderiam fazer o que ele estava fazendo. O que ele curava, ele ressuscitava, não é? E ele falava isso para os apóstolos: vocês também podem fazer isso. E na história de Dorcas conta que ela
ela teve um ataque e ela foi dada como morta. Aí Pedro chega, né? Pedro chega e ali faz uma oração e Dorcas ressuscita. Dorcas volta à vida. Então, diz que depois desse acontecimento, ela se voltou completamente para as coisas do Cristo, para Jesus, para Deus, né? E ela fazia roupas, ela costurava, ela fazia roupas para viúvas, porque naquele tempo as viúvas, quando o marido morria, não tinha a previdência que tem hoje, né? Elas ficavam mesmo sem nada, não tinham trabalho, né? E aí Dorcas, que sabia costurar e tinha uma vida mais assim tranquila, pelo que conta, ela ajudava essas viúvas, ela cuidava dessas viúvas. Então, Dorcas. Vamos para a próxima. Febe. Febe é a mensageira da epístola de Paulo de Tarso aos Romanos. É a mensageira, está lá no Paulo e Estevão. No livro Paulo e Estevão, a gente vai encontrar a Febe. A Febe, ela era já uma seguidora do Cristo. Ela cuidava de uma igreja no porto de Cencreia, fala. E ela recebia Paulo quando Paulo visitava esse lugar, e ela ouve o Paulo falando que ele tinha uma carta, que ele havia escrito uma carta para levar para os romanos, só que ele não tinha um mensageiro para levar a carta. E ela chega para ele e fala: eu vou levar essa carta. E foi uma carta muito importante na história de Paulo, essa carta, essa epístola aos Romanos. Então, Febe é essa mensageira. E se ela é essa mensageira, é porque ela vivia, né? Ela vivia os ensinamentos também de Jesus. Mais uma. Lídia, em Filipos, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do Evangelho nascituro. Então, conta que Filipos é uma parte já do Ocidente. Então, é como se fosse o primeiro núcleo do Ocidente. Foi o primeiro lugar no Ocidente. E tem a Lídia. Diz que quando ele chega nesse lugar, em Filipos, ela estava com várias mulheres orando na natureza. Orando assim, num local onde haviam árvores, plantas, né? Ela não tinha assim uma casa, né? Um lugar. Então, quando Paulo chega ali, ele pega e fala para ela, né? Que poderia ser feito na casa dela, né? E ela leva e a partir daquele dia ela transforma o lar dela em um lugar que se falava de Jesus, que recebia aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam necessitados. Então foi o primeiro núcleo no Ocidente e iniciou com a Lídia. Lloyd e Eunice, parentas de Timóteo, eram padrões morais da fé viva. Aí a gente vê a importância da família. Lloyd era a avó e Eunice era a mãe de Timóteo. Timóteo que a gente encontra nas epístolas de Paulo. Aquele que está lá no Paulo e Estevão, que vai junto de Paulo, que acompanha Paulo, que trabalha junto com Paulo. Então, quando criança, Paulo chega na casa de Lloyd e Eunice e encontra Timóteo criança. E ele vê que elas já estavam lendo as escrituras para Timóteo. Um tempo depois, Paulo volta e encontra Timóteo já mais crescido. E aí ele leva Timóteo junto dele para que ele também pudesse espalhar o Evangelho de Jesus. E lá no Paulo e Estevão a gente encontra também a história de Lloyd e Eunice. Aí conta até mais na metade que ele tem um lugar que ele quer ir com Paulo, só que ele não pode. Ele fala: eu tenho que voltar para ficar com a minha mãe, porque a avó havia falecido. Agora, a importância das mulheres
falarem as coisas boas, mostrarem aquilo que é bom. Então isso daí eu lembrei muito de nós, né, com os filhos, com os netos, como que a gente tem que falar aquilo que é bom, transmitir aquilo que é bom, porque aquele espírito ali está assimilando tudo. Timóteo assimilou tudo e trabalhou muito, né? Vai passar. Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos olvidar que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. Gente, o embaixador divino, que é Jesus, ele tinha que vir à Terra. E ele o supremo poder do universo, que é Deus, ele foi atrás de uma pessoa simples, né? Recorrer a uma abnegada mulher, a uma mulher que realmente tivesse condição de fazer aquele trabalho, de receber aquele espírito que a gente leu lá no início, no A Caminho da Luz, que é um espírito puro, né? Vai falar um pouquinho mais, ó. Humilde, ocultava a experiência dos sábios. Então, aquela mulher que Deus foi buscar para trazer para nós Jesus, ela era humilde, ocultava a experiência dos sábios. Ela só estava naquela posição de mulher humilde, né? Mas ela tinha uma grande sabedoria nela. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Olha, a mãe, né? A mãe de Jesus, essa daí. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. Veio pobre, veio num lar simples, muito pobre, né? Desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Quantas mulheres às vezes a gente vê por aí, né? A gente acha assim que, pobre, né? Não representa nada. Mas a gente não sabe às vezes o valor que ela tem perante Deus, perante o Pai. E Maria era uma dessa. Parecia tão apagada naquele lar pobre, uma mulher tão humilde, tão simples. E ela trouxe o governador do nosso planeta. Ela trouxe Jesus, ela trouxe o Cristo, um espírito puro. Continua. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induza a ponderar quanto à glória do Cristo, então sempre que a gente pensar na glória do Cristo, nessa glória do Cristo, olha, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães. Então, as nossas mães não estão esquecidas, cada um de nós aqui, né? É uma mãe, aquela que nos trouxe, aquela que nos deu a vida para cuidar da gente. É uma bênção do Pai nas nossas vidas, que a gente tem que agradecer todo dia. E nós nos inclinaremos reconhecidos e reverentes ante a luz imarcessível da estrela de Nazaré. Então, quando a gente pensar na glória de Jesus, né, nós não podemos nos esquecer dela, de Maria, que é para nós a estrela mais brilhante, a estrela que brilha mais, né? E ela, e essa lição, a mulher ante o Cristo, ela nos diz muito para cada um de nós, não só as mulheres, todos nós, homens e mulheres, que a gente, quando é fiel, quando a gente é leal ao Cristo, que é leal a Deus, nós transformamos as nossas vidas. Então é preciso que a gente tenha essa coragem para transformar a nossa vida como essas mulheres tiveram. Ainda mais hoje que nós temos nas mãos toda essa
quantidade de livros maravilhosos que a doutrina nos dá, os livros do Kardec, os livros do Chico, nos ensinando, nos mostrando o caminho. Elas não tiveram isso, elas não tiveram a doutrina espírita, e elas viveram santamente. Nós temos tudo isso nas mãos, está tudo nas nossas mãos, basta que a gente queira. Lá no livro dos Espíritos fala que às vezes a gente não se esforça. Então é preciso que a gente se esforce e que a gente se espelhe nessas mulheres, que a gente tire o exemplo delas, porque o exemplo delas é que é muito importante para as nossas vidas. Que ela nos ajude, que ela nos inspire, que Jesus esteja junto de nós e que nós tenhamos sempre a máxima confiança em Deus, para que nos momentos de dor, nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, de separação, de tristeza, a gente possa sentir forte, sentir bem encorajado para viver, acreditando realmente nessa lealdade, nessa fidelidade ao Pai. Que esses espíritos amigos nos ajudem. Não é fácil, mas vamos a cada dia fazendo um pouquinho, que a gente dá conta, né? Que Deus abençoe. Muito obrigado por vocês me escutarem. Eu não sou palestrante, gente. Sou lá da Casa Adelino de Carvalho, onde o César fundou praticamente a nossa casa da Adelino. Então nós somos assim muito gratas a ele, e é o nosso pai do coração, que eu tenho que falar isso, que é o nosso pai do coração. E agora ele falou assim para mim: Ivana, nos 100 anos você tem que ir lá falar um pouquinho, mas tem que ir lá falar. Então por isso eu vim, gente. Mas realmente não sou palestrante não, mas adoro a doutrina espírita, adoro tudo que ela nos ensina, e que a gente consiga viver tudo isso, para que a gente possa honrar tudo isso que a gente está recebendo, que é muito, né? Então, que Deus nos abençoe, e muito obrigada pela paciência de vocês. Muito obrigada.